Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos juntos continuar aprendendo a palavra de Deus para que possamos conhecer e prosseguindo em conhecer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para aprendermos e continuarmos aprendendo a palavra de Deus e buscar tesouros escondidos no livro revelado, no livro mais amado desta terra. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. O livro mais vendido, o livro mais lido e o livro mais histórico de todas as épocas é a Bíblia. A Bíblia Sagrada transcende gerações. A Bíblia transcende épocas. Ela passa por anos e anos e ela ainda continua viva, continua falando conosco. Observe que antes, ou até mesmo ao nascer, já existia a palavra de Deus. Há 2000 anos já existia a Bíblia. Há 3, 4 mil anos já existia a palavra de Deus. Claro que ela foi se encaixando como se fosse um quebra-cabeças, e Deus foi montando e deu para o homem, para que o homem conhecesse quem era Deus. E aqui nós estamos para aprender a palavra de Deus. Eu creio que você está com o coração aberto, o coração preparado para continuar ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3. Peço aos irmãos que peguem suas Bíblias, peguem caneta, marca texto, vamos marcar. Vamos meditar na palavra de Deus para que possamos experimentar, para que possamos ter conhecimento e vida na palavra de Deus. Nós iremos ver por esse tempo, por este momento, a respeito do ministério do chamamento de Samuel, ou seja, o chamado de Samuel, as fases que teve na vida de Samuel, fases estas que todos nós iremos passar, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito, tudo que for feito, ou tudo que está relatado é para exemplo, é para que possamos entender e tomar como exemplos para nossas vidas. Ou seja, tudo que está escrito aconteceu ou acontecerá comigo, com você, com sua família. Tudo, para que possamos entender a palavra de Deus. E isso é muito gratificante, porque Deus quer que quando aconteça algo com você, seja relativo a espiritual ou a material, nós tenhamos entendimento que podemos correr ou podemos ver que há uma saída mediante a palavra de Deus. Nós veremos que tem uma saída, que tem uma solução. Só olhamos a palavra de Deus, porque olha o que o proverbista, melhor dizendo, o que Salomão disse no auge, na sua sabedoria, disse: não há nada novo debaixo do sol. Como assim? Ou seja, tudo que acontece na terra não há novo. Nunca vai acontecer, não vai acontecer, nada jamais vai acontecer. Daqui para frente, ou até agora já aconteceu, não é novidade para Deus. Tudo que Ele fez, Ele já fez. Ou tudo que acontece com você, tudo que acontece hoje, é porque já aconteceu no passado. E nada surpreende a Deus. Ou seja, tudo que acontece aqui debaixo desse sol, do sol para baixo, é tudo vaidade, é tudo repetição, é tudo uma coisa que já aconteceu no passado. Ou seja, tudo que acontece já aconteceu no passado, mas tudo que acontece do sol para cima é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos dar glória a Deus, porque Ele merece, queridos. Glória a Deus. Tudo que acontece de cima ou acima do sol para cima, é o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para você. E Deus tem preparado algo poderoso para nossas vidas. Só basta nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 3.
1 Samuel capítulo de número 3, verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor, ou ministrava diante do Senhor. Servia ao Senhor perante Eli. Vamos pontuar apenas aqui algumas partes para que nós entendamos. Samuel significa Deus ouviu. Repita comigo, Samuel significa Deus ouviu. Isso mesmo. Samuel significa Deus ouviu, porque a oração de uma mulher chamada Ana foi ouvida por Deus. Ou seja, Samuel foi ouvido, ou foi uma resposta de Deus. Eu profetizo na sua vida que você receberá uma bênção como resposta de Deus. E Deus será glorificado na sua vida através dessa resposta. Ou seja, como Deus ouviu Ana, Ele deu a resposta em Samuel. Vou repetir. Samuel é uma resposta de uma oração ouvida por Deus. Porque muitas vezes nós só queremos que Deus nos ouve, ou que nós queremos que, ou nós ouvimos a Deus, mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer te ouvir falando com Ele. Deus quer ter uma intimidade, uma comunhão, uma particularidade com você. Ou seja, Samuel é uma resposta de Deus ouvir uma mulher. Samuel significa Deus ouviu. Então, se Deus ouviu, Deus vai dar como resposta um Samuel para sua Ana. Ou Deus dá uma resposta para sua mãe, chamada Ana. Acompanhe comigo. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. Versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor, ou a lâmpada de Deus, apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Vamos pontuar aqui então. O Senhor chamou a Samuel antes que a lâmpada do templo se apagasse, antes que se escurecesse. Samuel e Eli estavam deitados. Eli e Samuel já estavam deitados, mas só que antes que a lâmpada se apagasse, Deus iria chamar a Samuel. Deus chamou Samuel. E é muito comum entre nós, entre pregadores, na casa de Deus, nós vemos que pessoas falam que Deus chamou Samuel por 3 vezes. Nós veremos se Deus chamou, e vamos contar se Deus chamou Samuel por 3 vezes. Mas antes de vermos isso, nós vemos que Deus chamou Samuel no verso 4. Enumerei. No verso 4, o verso 4 foi a primeira vez que Deus chama Samuel. A primeira vez que Deus chama Samuel é no verso 4. A primeira vez que Deus chama Samuel. O Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque Samuel ouve uma voz. Samuel, Samuel. Ou seja, ele ouviu, ele logo entendeu que Eli, por seu entendimento, ele entende que Eli o chama para que viesse servir, ou pensa que Eli estava ali chamando para que viesse servir. E correu, observe o versículo 5, e correu a Eli, eis-me, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Então a primeira fase do chamamento de Samuel, a primeira fase do chamamento está no verso 5 e verso 4 e 5. A primeira fase
Que primeira fase é essa? Nós corremos quando estamos no auge, quando estamos na força, quando estamos no vigor. Ouvimos a voz, mas nós não entendemos quem está falando conosco. Pensamos que é o sacerdote, pensamos que é aquele que está à nossa vista, porque Samuel não tinha entendimento quem ele estava chamando. Logo, ele pensa que quem estava chamando era Eli. Então a primeira lição da primeira fase de Eli: às vezes nós corremos porque nós estamos ouvindo alguma voz. Nós pensamos que quem está nos chamando é o homem, mas só que quem nos chama é Deus. Pega essa primeira revelação da parte de Deus. A primeira fase do ministério de Samuel, do chamamento de Samuel, é o conhecimento. A falta de conhecimento com Deus, ou a falta de intimidade com Deus, fez com que Samuel levantasse e fosse correndo. Ou seja, a primeira fase é a fase de quando corremos. Estamos apressados, nós nos precipitamos pelo fato de não entendermos quem está nos chamando, porque às vezes nós corremos pensando que estamos fazendo ao homem. Imagina você, um homem, um menino, o jovem Samuel, ele sai correndo, levanta-se e corre aos pés de Eli, ou corre perante Eli e fala: Eli, eu estou aqui para te servir. Mas aquela voz não era de Eli. Samuel vai ver com o passar do tempo, e assim a nossa vida é feita de fases. A nossa vida são feitas de degraus e fases para que possamos entender o relacionamento com Deus. Só que a primeira fase é dura, é uma fase de aprendizagem, é a fase que estamos correndo, mas sem entendimento. Às vezes corremos, mas não sabemos o que nós estamos fazendo. É a primeira fase, é a fase da pequenez, é a fase do desenvolvimento. Mas para toda criança, para toda fase, há um crescimento. Ninguém nunca, a não ser que a pessoa queira, vai ficar na inocência para sempre. Não vai ficar sem saber, sem o conhecimento para sempre. Ele vai conhecer, ele vai crescer. Ou seja, a primeira fase de Samuel era a fase do desconhecimento. Anote aí, no versículo 4, é a fase do desconhecimento. Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel não conhecia a voz de Deus. Mas o passar do tempo, com a convivência na presença de Deus, ele vai entender. Acompanhe comigo. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Ou seja, a segunda vez é no verso 6. Verso 6 é a segunda vez que Deus chama Samuel. A segunda vez que Deus chama Samuel. Nós vemos a segunda fase. A segunda fase que Deus chama Samuel. E tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou. Observe que na primeira fase, Samuel corre. Já na segunda, ele levantou-se. Olha só. E levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Por que tu me chamastes? Mas ele dizendo: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Então observe que Samuel, da primeira para a segunda fase, já há um conhecimento, um amadurecimento. Porque ele primeiro, ele sai correndo. Já na segunda fase, ele ouve a voz de Deus, mas levanta-se e vai para Eli. Irmãos, chega um momento
que nós estamos amadurecendo e nós servíamos a Deus por outras pessoas. Observe que no versículo 1 do capítulo 3 está escrito assim: e Samuel servia a Deus perante Eli. Observe, e Deus, versículo 1, e Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ok? Samuel servia ao Senhor perante Eli. Logo, Samuel apenas conhecia a voz de Eli e não a voz do Senhor. Porque para Samuel, ele conhecia Eli e não ao Senhor de Eli. Ok? Quem está comigo aí, diga amém. Eli, ou Samuel, conhecia apenas Eli e não o Senhor de Eli. Mas Deus, o Senhor de Eli, queria ter uma intimidade com Samuel. Porque Samuel conhecia a Deus por Eli, mas Deus queria que Samuel conhecesse a Deus, não por intermédio de Eli, mas sim por intermédio diretamente a Deus. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus não quer terceiros na sua intimidade com Ele. Oh, glória a Deus! Deus não quer que você conheça a Ele por alguém ou no intermédio de alguém. Esse alguém que pode conhecer ou que você deve conhecer a Deus é a não ser Jesus. Porque há pessoas hoje, queridos, que conhecem a Deus por intermédio de pastor, por intermédio de outros. É tipo de uma pessoa que só quer ouvir Deus quando a pessoa fala, que só sabe que Deus fala por intermédio de outro. E não quer conhecer a Deus na intimidade na oração, que não quer conhecer a Deus na intimidade na palavra, porque pessoas que são mendigas, pessoas que necessitam de ouvir a Deus por intermédio de outras, são pessoas que precisam crescer, amadurecer na vida com Deus, porque as pessoas que não conseguem ter um particular e uma vida com Deus é porque elas são meninas da fé, são crianças que precisam ser carregadas, que precisam ser levadas. É isso que Deus queria mostrar para Samuel, uma fase. Eu quero te levar, Samuel, eu quero te levar a um nível muito maior, porque você me conhecia através de Eli. Hoje eu quero te conhecer, hoje eu quero que você me conheça face a face, diretamente, sem intermediário, porque às vezes a gente conhecendo alguém por intermédio de outro, a gente não conhece na totalidade, ou a gente não conhece a revelação como Deus quer que você conheça. Deus quer que se tornar íntimo da sua vida. Deus quer, eu vou repetir, Deus quer tornar uma intimidade, quer ter uma intimidade na sua vida. Deus quer ser íntimo seu, querido. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. E por isso que Deus chamava Samuel. Só que Samuel apenas entendia por Eli. Mas nós vamos ver. Acompanhe comigo. Quem está conseguindo pegar, diga amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 8. Nós vemos que Samuel já foi chamado 2 vezes. A primeira vez ele corre, mas corre sem conhecimento. A segunda vez, a segunda fase, ele levanta, mas ainda levanta sem conhecimento. Ai, meu Deus! Vai ter momentos, irmãos, vai ter momentos, queridos, que você vai correr sem conhecimento. Você vai levantar e ainda não vai ter conhecimento. Mas o momento de você conhecer a vontade de Deus vai chegar. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Vai ter momentos que você vai ter só a boa vontade de Deus. Vai ter momentos que você vai experimentar a agradável vontade de Deus. Mas quando você palmilhar, quando você crescer na vontade de Deus, você vai desfrutar da vontade perfeita dele. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste?
Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. A terceira vez que Deus chama, a terceira fase é a fase do levantar e conhecer. Verso 8. A terceira fase é a fase do levantar e conhecer. Por mais que você ainda não conheça, por mais que Samuel tinha levantado e não conhecia a voz de Deus, ele entendeu. Ele falou: quem está assistindo muito é Deus, não sou eu. Só que Samuel estava ouvindo a voz de Deus por intermédio da voz de Eli. Quando ele ouvia Samuel não ouvia a voz de Deus propriamente dita. Ele ouvia a voz de Eli. Só que Eli entendeu. Falou: quem está chamando demais aí não sou eu. Quem está chamando é o próprio Deus. Porque Eli tinha o conhecimento de Deus. É um Deus que chama os seus e levanta os seus. Oh, glória a Deus. Quando Deus chama para levantar e fazer conhecer. Eu vou repetir. Deus chama para levantar e para fazer conhecer. Porque na primeira fase, Samuel levantou correndo sem conhecimento. Na verdade, ele correu sem conhecimento. Na segunda fase, Samuel, ele levantou, mas continuou sem conhecimento. Mas na terceira fase, Samuel levanta, mas agora vai conhecer a vontade de Deus. Vai conhecer o Deus que Eli quer apresentar. Porque até então, Eli ou Samuel conhecia o Deus de Eli. Mas a partir daquela noite, Samuel iria conhecer o seu Deus. Vai chegar um momento da sua vida que você vai conhecer o Deus que Ele quer que se revele. Deus quer revelar na sua vida. Deus quer revelar intimamente. Deus quer revelar para você com propriedade, com particularidade, e não através de Eli. Deus quer que Eli fique de lado. Deus quer conhecer, Deus quer que você conheça Ele intimamente, particularmente. Quem está pegando essa palavra aí? Quem está entendendo essa palavra? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Olha, observe então o versículo 10. Versículo 10. Então veio o Senhor. Versículo 9. Pelo que ele disse a Samuel. Observe que a terceira fase, era que ele levanta, vai ali e fala: por que tu me chamaste? Ele entendeu que era Deus que estava chamando. Então a terceira fase é a fase do levantar e do conhecer. Irmão, se você levantou uma vez correndo, mas sem conhecimento, se preocupe não, deite-se. Na segunda vez, você levanta às vezes desanimado e fala: vou lá de novo. Mas continua sem conhecimento. Não menospreze a voz da sua liderança. Vou repetir de novo. Não menospreze a voz da sua liderança. Se for uma, se forem duas, se forem três, obedeça. Porque no meio da voz da sua liderança tem a voz de Deus. Oh glória! Oh glória! No meio da voz da liderança que você serve, Deus vai falar com você. Então não pule. Não queira sair debaixo da voz da liderança, porque o próprio Deus falou na voz de Eli para levantar Samuel e tirar debaixo da voz de Eli e falar intimamente, porque vai ter um tempo em que Deus vai falar debaixo da voz da sua liderança, mas vai ter um tempo que Deus vai falar intimamente, sem precisar falar na voz de outro, sem precisar falar na tonalidade, se é que vocês me entendem, na tonalidade da voz da sua liderança. Deus vai falar na intimidade do seu coração. E isso ele entendeu. Ele falou: você levantou a terceira vez. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Diz o nosso irmão Paulo.
Nenhum trabalho no Senhor é vão, queridos. Trabalhe para o Senhor. Samuel levantou com sono. Correu a primeira vez. Ele falou, vai deitar, rapaz. A segunda vez, ele levantou com sono, esfregando os olhos, vai deitar. Só que na terceira vez, Eli falou, o trabalho desse jovem não é vão. Deus quer falar com você. Levanta, anda, caminha. Por mais que a noite esteja escurecendo, por mais que esteja a lâmpada apagando, por mais que ninguém esteja valorizando o seu trabalho, Deus vai valorizar o teu trabalho, Deus vai valorizar a tua história, Deus vai valorizar o teu caminhar, Deus vai valorizar o teu levantar, porque Deus levanta para fazer conhecido, Deus levanta para fazer conhecido no meio dos viventes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Oh, aleluia! Então veio, versículo 10, então veio o Senhor, e ali esteve. Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Está provado, está provado. Deus chamou Samuel. Não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram 4 vezes. Só que as 3 fases, os 3 chamados anteriores de Samuel, foram sem conhecimento. Foram sem o conhecimento da palavra de Deus. Porque olha como está escrito. Porque a palavra de Deus naqueles tempos era raríssima. Deus não se manifestava facilmente. Deus não se manifestava para qualquer um. Por isso que é bem enfático dizendo, e a palavra de Deus era rara, mas Deus falou 4 vezes com Samuel. Quem pode dar glória a Deus aí? Não foram 3, queridos, provamos. No versículo 4 foi a primeira vez, no versículo 6 foi a terceira vez, no versículo 8 foi a terceira vez, no versículo 6 a segunda, no versículo 8 a terceira, no versículo de número 10 foi a 4ª vez que Deus chama Samuel. E Deus chama Samuel e fala, e olha como que a Bíblia está escrito, e olha como está, o segredo da nossa fé está nos detalhes. Olha o detalhe, e veio o Senhor, e ali esteve. Quando conhecemos, nós temos particularidade. Quando conhecemos quando Deus está, nós temos intimidade. Deus repousa, Deus habita, Deus guarda, Deus vem, Deus fala, queridos. Deus fala com aquele que conhece a sua voz. Então, confie, caminhe, por mais que você esteja caminhando e ninguém está te dando valor, por mais que ninguém te vê, por mais que ninguém te aplauda, por mais que ninguém curta, por mais que ninguém vê e te dê um elogio, faça a obra de Deus, levante-se, por mais que seja na ignorância, por mais que seja no desconhecimento, Deus vai fazer com que o seu trabalho na obra dele seja reconhecido. E o maior reconhecimento é ter intimidade com ele. O maior reconhecimento é viver com a palavra de Deus. O maior reconhecimento é ser conhecido por Deus. Porque Jesus, na parábola das virgens que não foram prudentes, quando elas bateram, elas foram comprar azeite. Quando voltaram, bateram na porta. E o noivo falou, e o esposo disse, apartai-vos, eu não vos conheço. Porque o segredo não está no conhecer, mas está no ser conhecido. Seja conhecido por Deus.
Não queira ser conhecido pelos homens. Não queira conhecer apenas Deus. Fale, Deus, eu quero que tu me conheças, porque mais do que eu falar do teu nome, é o Senhor falar do meu nome nos céus. Ah, meu Deus. Seja conhecido por Deus. Samuel conheceu a palavra de Deus. Samuel conheceu e ouviu a voz de Deus, porque ele foi ouvido. Porque Samuel foi uma resposta de Deus. Samuel significa Deus ouviu. Deus ouviu Ana. Deus ouviu Ana. Agora é Samuel que está ouvindo Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Um dia Deus ouviu a oração de Ana e falou: Ana, agora eu vou te ouvir. Mas agora, para o chamamento, para a realização, para continuar a obra de Deus, é Samuel que está ouvindo Deus. Aquele que antes era chamado por ouvido por Deus, agora está ouvindo Deus falar. Ouça Deus, espere Deus e fale: Deus, fala, porque o teu servo te ouve. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí por a revelação, pela iluminação das nossas vidas, queridos? Deus vai ouvir, mas ouça primeiro Ele. Ouça a voz dEle. Ouça a palavra dEle. E para que Deus venha te responder, ou para que você tenha uma intimidade, para que você corresponda a Deus, não é só chegar e sentar, não. Você tem que ter código, um código para Deus, ou uma correspondência para Deus. E o código e a chave, porque toda vez para abrirmos uma porta, tem que virar a chave. Tem um código, tem o virar da chave. E qual é o virar da chave? Fala, porque o teu servo ouve. Não é só chegar e falar: Deus, eu estou aqui. Não, é falar: fala, porque o teu servo está ouvindo. Porque uma vez o Senhor ouviu minha mãe. Agora eu que quero te ouvir, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Ouça Deus, porque Deus corresponde às nossas falas. Tudo que nós falamos, Deus ouve e é conectado. E é conectado, é ligado pelas regiões espirituais. Nenhum trabalho na nossa vida, nenhum trabalho para Jesus é em vão, queridos. Trabalhe para o Senhor. Levante-se. Nem que um caminhar, o primeiro caminhar, o segundo caminhar, pode até parecer em vão. Pode até parecer que não tem valor. Pode até parecer que Eli está desprezando você. Mas a partir da terceira vez, Eli vai entender que é Deus na sua vida. E ele vai entender e vai te passar o código. E vai te passar as palavras, que é para receber a palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Lembre-se que Deus não chamou Samuel 3 vezes. Deus chamou Samuel 3 vezes sem Samuel conhecer. Mas na quarta vez ele conheceu a Deus. Ou seja, 4 vezes Deus chama Samuel. E na quarta, Samuel responde. São os níveis, são as fases espirituais. São as fases que temos para com Deus, que temos que desenvolver. A primeira fase é a fase do correr sem entendimento. A segunda fase é a fase do levantar, mesmo sem entender, mas nós levantamos. A terceira fase é a fase do levantar e começar a conhecer a vontade de Deus. E a quarta e última fase é a fase do desfrutar da palavra de Deus. Desfrute da palavra de Deus, mas antes, sirva a sua liderança. Não queira pisar na liderança para obter a vontade de Deus. Porque Deus vai te chamar, Deus vai te instruir debaixo da liderança. Deus abençoe. Se essa palavra achou guarida no seu coração, dê glória a Deus aí. Receba a palavra de Deus. Porque eu fui recebido, eu recebi a palavra de Deus. Eu fui impactado pela palavra de Deus. E eu creio que você também foi. Receba a palavra de Deus. Caminhe na vontade de Deus. Que Deus vai te abençoar. Deus em Cristo te abençoe.
poderosamente, ricamente. Até a próxima, queridos. E que Deus em Cristo te fortaleça, te abençoe. E as fases do conhecimento de Deus acontecerão na sua vida. O chamamento de Deus vai acontecer. Deus abençoe. Em nome de Jesus.